Bom dia, bom dia. Vamos à nossa leitura, então. Continuando com Gênesis. Tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Essa semana estamos com os Salmos, pré-Gênesis. Ah, Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza-me a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre sua cabeça, e a sua violência descerá sobre sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Esse é o Salmo 7. Gênesis 18. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que eu não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram assim: Faze como tens dito. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe:
Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri por quanto temeu. E ele disse: Não diga isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e que se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar com o Senhor, ainda que eu sou pó e cinza, e porventura faltarem de 50 justos, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45.
Continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei, por amor aos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar? Se porventura achar ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura achar ali 20, e disse: não destruirei, por amor aos 20. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei, por amor aos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém. A próxima história eu continuo amanhã, porque eu quero e gosto de desfrutar dessas histórias e dessas palavras que o Senhor traz para a gente. Um dia abençoado para todos nós, que o Senhor esteja conosco e que a gente se atreva a falar e perguntar para o Senhor, assim como Abraão hoje nos trouxe, né? Abençoado dia.